Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o livro Deus, Revelação e Autoridade. O livro é de Cal Henry. Cal Henry nasceu nos Estados Unidos, nasceu Cal Ferdinand Howard Henry. E ele nasceu em 22 de janeiro de 1913 em Nova York. E morreu em Watertown, no Wisconsin, no dia 7 de dezembro de 2003. Conforme eu ia lendo o livro, algo dentro de mim não conseguia conciliar esse escritor americano com o estilo alemão, porque o escrito é muito detalhista, mas não somente isso. Depois da segunda parte do título, onde diz o Deus que fala e age, nós temos aqui uma nota que diz considerações preliminares. O livro que eu tenho em mãos é da editora Agnus. Agora olhe só, tem 613 páginas, 616 páginas contando a referência bibliográfica aqui no final, a bibliografia, 616 páginas, e são considerações preliminares. Então isso me chamou muito a atenção, então não conciliava dentro de mim esse nome aparentemente americano, Cal, mas depois o sobrenome já é um pouco vago, e o modo de escrever tão detalhado, e um livro desse tamanho ser apenas as considerações preliminares. Ocorre que depois, lendo um pouco melhor a biografia de Cal Henry, eu aprendi então que ele é filho de pais alemães. Então agora está explicado, porque o alemão ele é bem mais extenso no seu modo de se expressar. Uma coisa que é interessante a gente dizer no começo é que Cal Henry ele não conhecia um Deus pessoal. Ele já desde novo se mostrava um intelectual muito forte, com uma veia filosófica muito expressiva. Ele tinha uma noção de Deus, como bom alemão, mas não de um Deus pessoal. Até que um dia, trabalhando com uma senhora cristã, chamada Mildred Christie, ele usou o nome de Cristo como um palavrão. E ela disse para ele: Cal, me dê um tapa na cara, mas não fale assim do meu melhor amigo. Então, a partir desse momento, ele começa a conhecer Jesus. Cal Henry graduou-se em teologia pelo Seminário Teológico Batista do Norte, da Universidade de Boston, e depois ele obteve muitas outras titulações. Trabalhou no New York Times, foi professor de teologia, foi teólogo toda a sua vida. A lista de livros escrita, ou a lista de livros escritos por Cal Henry é muito vasta. Ele é um homem muito profundo no seu pensamento. Por isso, eu acho que não indicaria esse livro para toda pessoa, ou pelo menos eu faria uma sugestão. Se você tiver interesse em conhecer a teologia de Cal Henry, você deveria ir a uma livraria onde tenha esse livro disponível e ter um contato, ler algumas páginas, olhar vários lugares para tentar compreender se é o material que você está procurando. Por quê? O livro é excelente, o livro é muito, muito profundo, ele é muito abrangente. Entretanto, ele é bastante filosófico e teológico, porque é uma obra teológica. Então ele usa uma terminologia que a pessoa que não está acostumada vai ter bastante dificuldade de compreender o livro. Agora, o aluno, o professor, o pastor que gosta de se aprofundar, então esse fará muito bem em adquirir Deus, Revelação e Autoridade. Vale lembrar também
que Carl Henry trabalhou com Billy Graham, ou melhor, os dois trabalharam juntos em vários projetos dentro da igreja nos Estados Unidos e, claro, com uma visão mundial. Eu sugiro que a pessoa que se aproxime não tenha constrangimento em pedir para abrir o livro. Se ele estiver embrulhado, pede para remover aquele plástico e dedique um tempo. Olha o que ele escreve, por exemplo, na página 387. O cristianismo está aberto à falsificação pelas mesmas leis da lógica que determinam a validade e não validade por toda a extensão do conhecimento humano. Depois, por estar divinamente seguro de que o Deus vivo trabalha de forma confiável, o seu alto propósito na vida de todos aqueles que confiam nele, Jó apegou-se a Deus no meio das mais violentas pressões sobre a sua fé pessoal. Eu anotei várias falas de Carl Henry no seu livro, porque me pareceram frequentemente muito profundas. Na página 322 diz assim: a ênfase do Novo Testamento é que o Deus vivo da revelação, que falou no passado por intermédio dos profetas inspirados, fala agora de maneira definitiva em seu Filho, conforme Hebreus. A revelação divina não deve ser, portanto, um princípio subordinado à ressurreição. E prossegue: vez após vez, a ressurreição de Jesus é apostolicamente enquadrada na revelação profética, da mesma forma que o evento por si só tornou-se inteligível para os discípulos pela iluminação por meio da revelação. Eu gosto muito do modo como ele se expressa, muito mesmo. O livro, depois que a gente se acostuma, ele é agradável de ler. Eu vou ler mais uma parte aqui na página 450, diz assim: as ideias inatas asseveradas por Descartes não são pré-fabricadas, residindo totalmente formadas desde o começo em nossa consciência, como requer a doutrina platônica da pré-existência. Exibem, em vez disso, uma capacidade humana inata de chegar a certos conceitos de imensa importância. Esses conceitos desenvolvem-se, segundo o embrião original inato, de forma independente da contribuição da experiência. A alma possui, originariamente, certas verdades eternas, como, por exemplo, que nada vem do nada, e também certas ideias inatas, tais como Deus, substância, verdade e extensão. Então, além de ser um livro teológico, ele é um livro filosófico, trata desse assunto do inatismo, do empirismo, como o ser humano chega ao conhecimento, se é somente pelos sentidos, se é pela razão. E aí ele considera o pensamento socrático, platônico, aristotélico, e também de filósofos já da pós-modernidade. É muito interessante o pensamento de Carl Henry. Vale a pena ser adquirido, com certeza é um excelente investimento.